Queridos padres, diáconos religiosos, queridos filhos amados de Deus, cristãos leigos e leigas, as comunidades eclesiais de base, as SEBs, os grupos de reflexão, comipas, infância, adolescência missionária, pastoral do dízimo e aqueles que vieram para participar deste momento catequético. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. No ano jubilar do nascimento de Jesus Cristo, somos chamados a caminhar pelas vias do cotidiano e experimentar a presença de Jesus ressuscitado, que caminha conosco sem perceber que Ele está no meio de nós. Quando percebemos a sua presença, o primeiro movimento é retornar à comunidade de origem. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros discípulos. Em Lucas 24, 30 e 33. A igreja que assume a missão do Pai, segue o seu Filho Jesus, que anuncia a boa nova. É conduzida pelo Espírito Santo, que move os corações que se abrasam com fervor e anunciam o reino de Deus. Com alegria acolho nesta Catedral Basílica Menor, Nossa Senhora da Glória, aqui em Maringá, os representantes das comunidades, das nossas comunidades, os grupos de reflexão, os missionários, infantis, adolescentes, jovens, os missionários de nossas paróquias, a pastoral do dízimo, aqueles que animam os nossos grupos de reflexão. Assim se expressa o documento 105 da CNBB. A unidade da igreja se realiza na diversidade de rostos, carismas, funções e ministérios. É importante dar-nos conta deste grande dom da diversidade, que potencializa a missão da igreja realizada por todos os seus membros em liberdade, responsabilidade e criatividade. O dom do Espírito se efetiva na ação concreta de cada membro da comunidade, como explica o apóstolo Paulo. O critério da ação é a edificação da comunidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. A comunidade de fé é o lugar do encontro, do afago, do estar junto, do sentir-se família, acolher e cuidar uns dos outros. É lá que nos conhecemos, crescemos, nos apoiamos e nos sentimos ajudados, confortados, amados. Diz ainda o documento 105, as comunidades eclesiais de base são uma forma de vivência comunitária da fé, de inserção na sociedade, de exercício do profetismo e do compromisso com a transformação da realidade sob a luz do Evangelho. São presença da igreja junto aos mais simples, aos descartados, aos excluídos.
São instrumentos que permitem ao povo conhecer a palavra, celebrar a fé e contribuem para o crescimento do reino de Deus na sociedade. Documento 105, número 146. A verdadeira comunidade que anuncia Jesus Cristo conduz o povo de Deus na mística libertadora de todas as amarras de uma sociedade egoísta, intimista e exclusivista. O documento da CNBB 100, Comunidade de Comunidades, uma igreja paroquial, diz: a vivência da fé na sociedade atual é geralmente exercida numa religiosidade não institucional e sem comunidade, mas ligada aos interesses pessoais. A busca de curas e prosperidade propiciou o crescimento de novos grupos religiosos que prometem soluções imediatas às demandas da população, especialmente carentes de recursos e atendimento de saúde. De outro lado, aumentam as estatísticas daqueles que declaram sem religião, inclusive muitos que foram batizados na igreja. Acreditam em Deus, mas não querem laços de pertença com uma comunidade religiosa. A metodologia de Jesus foi preparar discípulos missionários para anunciar o seu reino e formar comunidades missionárias por todo o mundo. Quem são os missionários, discípulos de Jesus nos dias de hoje? Crianças, adolescentes, a infância e adolescência missionária, a juventude, os adultos. A organização missionária nas paróquias garante o restabelecimento do espírito missionário, como foi na origem do cristianismo. Podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 e 47. O testemunho da comunidade cristã é missionário quando ela assume os compromissos que colaboram para garantir a dignidade do ser humano e a humanização das relações sociais e intimidade com Deus. O testemunho é anterior ao discurso e às palavras, pois é por si uma proclamação silenciosa, mas também muito clara e eficaz da Boa Nova, e é um elemento essencial na missão do evangelizar. Na exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, o Papa Francisco escreve aos jovens e para todo mundo: quero lembrar que não precisa percorrer um longo caminho para que os jovens sejam missionários. Mesmo os mais frágeis, limitados e feridos, podem sê-lo à sua maneira, porque sempre há que permitir que o bem se comunique, mesmo que conviva com muitas fragilidades. Um jovem que vai a uma peregrinação para pedir ajuda à Mãe Maria e convida um amigo ou companheiro para acompanhá-lo, com esse simples gesto, está realizando uma valiosa ação missionária. Como é maravilhoso encontrar crianças missionários em nossas comunidades. É o seguimento de Jesus Cristo desde criança, se estende na adolescência, segue na juventude e se consolida na vida adulta. Assim, aprendemos das palavras do Papa Francisco: a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida ou um ornamento que posso pôr de lado. Não é um apêndice
ou um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser, se não me quero destruir. Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo. Queridos missionários da nossa querida Arquidiocese de Maringá, eu acredito na transformação da nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, pelo dinamismo, pela ação missionária, pela integração na vida de comunidade, no anúncio de Jesus Cristo, na família de vocês, na igreja, na catequese, na celebração da missa, nos grupos de reflexão, na celebração da palavra de Deus, que vocês se submetem na família, entre os vizinhos e na comunidade. Voltem os olhos de vocês para as periferias de nossas cidades. Vejam quantos conjuntos habitacionais nascem ao nosso redor. Eis o primeiro e grande espaço missionário, e para formar as SEBs, os grupos de reflexão, é urgente formar pequenas comunidades, ser presença missionária nesses ambientes novos que surgem a cada instante. Vocês são a alegria da igreja, vocês são o sal da terra, que dá gosto na vida em Deus. Vocês são a luz do mundo, vocês são fermento do Evangelho. Onde vocês vivem, estudam, descansam, brincam e se alegram neste mundo. Levem esse testemunho de alegria do Evangelho nos espaços onde a igreja ainda não está organizada. Outros ambientes de extrema necessidade missionária são os abrigos, os censes, os presídios, as cadeias, as casas de acolhidas. Estive preso e me visitaste. Tudo isso tem um custo. Damos gratuitamente aquilo que recebemos de Deus. Cabe a nós arcar com as despesas geradas na manutenção geral de tudo que acontece na ação evangelizadora e na manutenção da igreja em nossa comunidade de fé. Por isso existe o dízimo, pastoral do dízimo. Você é uma pessoa comprometida com a causa do reino dos céus e será abençoado se colocar com generosidade diante do Senhor, que te dá a vida e a promessa da vida eterna. Peço a Deus que abençoe a vocês e seus familiares, as suas comunidades, e ajudem a recuperar as nossas pequenas comunidades de base, os nossos grupos de reflexão, a nossa dimensão missionária, a pastoral do dízimo, para que as famílias se encontrem, se ajudem, se protegem, se amem. E que ninguém de nossas comunidades fiquem sem o amparo e o cuidado na vida, sobretudo os enfermos e os necessitados. Assim, recuperaremos a comunidade que vive o mistério da encarnação de Jesus ao celebrarmos a Eucaristia e ensinar a viver com dignidade, como Jesus nos ensinou, como Jesus mandou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.